Olá, tudo bem? Então, as eleições chegaram ao fim e o Guilherme Boulos ele não perdeu. Ele venceu Nunes e foi eleito prefeito dos presídios. Uhul! Calma, calma. Isso é só uma brincadeira. Fica aí que eu vou te contar toda a história. E pessoal, o Nunes foi eleito nesse domingo. Só que logo após terminar as eleições, o democrático Guilherme Boulos entrou na justiça para cassação do Nunes por causa das declarações feitas por Tarcísio. E assim, tudo começou a ficar mais sério depois da coletiva que o Tarcísio deu ao lado de Nunes, onde ele afirmava que os chefes do PCC obrigavam os presos a votarem em Boulos. Tarcísio chegou a dizer que foi o setor de inteligência da polícia interceptou mensagem que comprovariam a prática. Só que o governador não apresentou prova nenhuma. Daí o resto você já sabe, Boulos entrou com uma ação na Justiça Eleitoral. E daí começaram a chamar o Tarcísio de mentiroso, falar que essa era uma nova fake news das eleições. Porém, acabou saindo o resultado das urnas dos presídios. E para surpresa de alguns e nem tanta de outros, o Boulos ele conseguiu ganhar em quase todas as unidades prisionais. Porém, apenas uma unidade prisional em que o Nunes ganhou. Nesse gráfico você vê de forma detalhada a lavada de Boulos em Nunes com votos dos presidiários. Mas isso fez com que muitos começassem a comentar a possibilidade da declaração de Tarcísio fosse realmente verdadeira, mesmo que sem apresentar provas sobre isso. Mas na real, vamos e convenhamos, não é muito difícil de acreditar que os chefes do PCC mandariam os presidiários votarem em Boulos. Até porque as pautas de esquerda, elas são muito acolhedoras para os bandidos da cadeia. Contra a redução da maioridade penal, a favor da saída temporária dos presidiários, a favor do desarmamento da população. E na maioria das vezes tratando esses anjinhos como se fossem vítimas da sociedade. Eu mesmo achei que não fosse verdade. Mas depois que eu vi esses dados divulgados, eu mudei minha opinião sobre as declarações de Tarcísio, principalmente com tudo que foi divulgado. Isso é a prova que a esquerda anda de mãos dadas com esse pessoal. Alguém deve lembrar do Lula em 2022, lá na favela com o boné da CPX e toda a imprensa passando pano. E também quando o Ministério da Justiça pagou a viagem da dama do tráfico para Brasília para um encontro ligado aos Ministérios dos Direitos Humanos. Isso é muito surreal, uma esposa de um traficante se encontrando com o pessoal dos direitos humanos. E a Deolane, que é muito próxima de Lula, ela diz que adora defender bandidos. E ainda por cima ela foi presa. Gosto de bandido, gosto de advogar pra bandido. Ó, doutora, tô fudida, a casa caiu, eu fiz mesmo. Eu gosto disso. É, meu filho, então tá bom. Agora a gente vai tentar diminuir a pena aqui, ó. Um regime de pena melhor. É, mas tem prova? Eu fiz, tem prova? Não, não tem, doutora. Do jeito que tá, não tem. Não tem, então vamos pedir absolvição. Ah, mas você sabe que ele é culpado, você vai pedir pra absolver? Sinto muito, a lei é falha. Não, eu não defendo preso, eu defendo a lei. A verdade é que a esquerda adora esse pessoal. A maioria das suas pautas são feitas justamente para defender esse povinho. Cada vez mais criando projetos para benefícios de bandido. Enquanto isso, o pessoal que trabalha, que corre atrás do pão de cada dia, eles que se lasquem. E agora ainda querem tirar o seu FGTS e reduzir o seu seguro-desemprego. Aí você vê para quem de fato eles estão trabalhando. Além de tudo isso, eu acho um terrível absurdo preso poder votar. O que acontece? Vai lá o cidadão, comete um crime, a sociedade pune ele, cerceando ele da liberdade dele. E o que eles fazem? Não, ele não pode ter a liberdade de ir e vir para qualquer lugar, não pode comprar um pão na padaria, mas pode votar e decidir o futuro de todo o país. Enquanto isso, o cidadão de bem, aquele que está trabalhando 12 por 12, às vezes não tem tempo nem de respirar direito, se ele falta na urna, ele não vota, ele ainda recebe uma multa. E essa foi mais uma opinião. Se você concorda ou não, comenta aí no canal, dá um like, se inscreve e até a próxima, pessoal.